Bom, parabéns porque você está aqui nessa noite de segunda-feira. Noite de segunda-feira para mim é uma noite de descanso, mas eu resolvi, então, baseado no comprometimento de grande parte da turma, da maioria da turma, eu resolvi complementar aqui a aula do foco e eu acredito que eu vou fazer isso mais vezes, sempre vou estar me conectando com vocês e sempre que vocês tiverem interesse para entrar, para saber algo mais sobre a comunicação, eu vou dividir isso com vocês e vocês fiquem à vontade. A minha aula de hoje é sobre comunicação objetiva. O que é uma comunicação objetiva? Quem pode arriscar responder aí? Só liberar o microfone e falar. Boa noite. Boa noite, Síria. Seja bem-vinda, querida. Tá, desculpa. Olha ali. Renata, tá me ouvindo agora, Renata? Tá não, a Renata não tá ouvindo, não. Alguém pode me dizer o que é uma comunicação objetiva? Deus só pode nos perdoar na medida que estamos dispostos a. Assim ele tá só entrando na tela. Bom, uma comunicação objetiva, na minha concepção, é uma comunicação que sem muitos arrodeios, direto ao ponto, o mais simples possível, para que fique fácil o entendimento de todos. Perfeito. Parece até que tu já ouviu essa aula, viu, Wesley? Mas é exatamente isso. Comunicação objetiva. Eu vou apresentar aqui os slides para vocês. E aí, confirmem aí que vocês estão vendo os slides, por favor. Aqui eu estou vendo, tá ok. Vou estender aqui a tela de vocês para poder ver Ok, tô vocês. vendo. Ok, então é isso aí, gente. Comunicação objetiva. Uma comunicação objetiva é uma comunicação onde você vai falar pouco e vai ser extremamente claro e gentil com a pessoa que está te ouvindo. Rondinelli, para que serve uma comunicação objetiva? Ela serve para você gravar áudios. Quem gosta aqui de escutar áudios de tamanho enorme, de vários minutos? Se você for um ser humano comum, você não gosta. Ninguém gosta, eu acho, a não ser que seja realmente um propósito. Tanto que o próprio WhatsApp, o próprio Telegram, eles viabilizaram a possibilidade de você escutar em velocidade 2, para que nós passássemos menos tempo vendo um áudio de muito tempo. Então, eu hoje estava numa conversa, eu vou até falar sobre essa conversa, e eu comecei a exercitar o poder da minha respiração, porque as pessoas que estavam participando dessa reunião falavam demais, e eram extremamente prolixas. E eu aprendi na faculdade que o Wesley Pimentel se formou, na faculdade Suítes, eu aprendi que coisas importantes, elas podem ser resolvidas rapidamente, gente. Não precisa de tanta coisa, não precisa falar muita coisa. Aí você coloca textos no Trends, textos no Twitter. Todos esses textos, eles têm um número de caracteres específico para que você aprenda a ser objetivo. Áudios, eles são objetivos. Então, eu quero tratar com você aqui sobre a comunicação objetiva. E eu vou dizer uma coisa. No final, eu vou passar uma atividade. E pode ser, eu não garanto, mas pode ser que eu dê alguma coisa para quem acertar essa atividade. Então, comunicação objetiva. O meu objetivo é que você tenha uma comunicação breve, clara e generosa com as pessoas. Você pode associar isso à vacina BCG. Rondinelli, para que serve a vacina BCG? Honestamente, eu não sei. Eu sei que a minha filha tomou essa vacina, eu também devo ter tomado, vocês também devem ter tomado, não sei para que serve a vacina BCG. Mas na comunicação, a vacina BCG é a vacina para você ser breve, para você ser claro e você ser generoso. Como é que é isso? O que é ser breve? Breve é encurtar a informação. O que é ser claro? É que mesmo a informação sendo curta, ela vai ser clara. E o que é ser generoso? É o contrário de curto e grosso.
Vocês já ouviram isso? Então, eu falo rápido, mas eu falo com extrema gentileza, com extrema delicadeza. Então, uma comunicação objetiva, não esqueça, é uma vacina. E o nome dessa vacina é BCG. B de breve, C de claro, G de generoso. Esse aqui era o áudio que me agoniava. Um áudio de 5 minutos e 31 segundos. Quando eu via um áudio desse no meu WhatsApp, eu ficava desesperado. Só que aí as funções foram aumentando, as responsabilidades também, e eu passei a receber áudio aí nessa magnitude. O que que acontece? Eu preciso ser muito intencional para escutar um áudio desse. Um áudio desse eu escuto na academia, eu escuto dirigindo, eu escuto quando eu estou pedalando, se for o caso, mas eu não paro para escutar um áudio desse. Sobretudo porque normalmente quem manda um áudio desse tamanho é uma pessoa muito prolixa. É uma pessoa que vai falar muito, 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 muito a mesma coisa. É como o pintor ligar para sua casa e dizer assim: olha, Renata, eu não vou para sua casa porque eu vou ter que ir no hospital, mas eu marco daqui a uma semana, porque hoje eu preciso ir no hospital, tá certo? Mas semana que vem, com certeza eu vou. Se eu não tivesse que ir no hospital hoje, pessoal, isso é complexo. Por que que, às vezes, a comunicação ela chega deturpada? A comunicação, às vezes, chega deturpada justamente porque de onde ela partiu foi uma informação extremamente grande, extremamente complexa e, consequentemente, extremamente incompreensível. Então, eu entrego para vocês, na aula dessa noite, o objetivo eu tenho o objetivo de que você aprenda a ser breve, a ser claro e a ser generoso. E como todas as nossas sessões do foco, todas as sessões, não todas, mas as sessões que têm conteúdos mais diretamente voltados para a comunicação, elas foram de teoria e prática, vocês também vão praticar aqui. Então, para que vocês possam praticar, eu vou ler um comunicado que foi um comunicado falado em uma empresa e vocês vão ver a confusão que gerou. O cometa Halley e as pérolas da comunicação. Leia nesse texto como os desvios da comunicação podem alterar as mensagens enviadas do diretor-presidente para o gerente. O diretor, então, chega para o gerente e diz assim: na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o Cometa Halley estará nesta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim, por favor, reúna os funcionários no pátio da fábrica, usando o capacete de segurança, quando eu explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão se dirigir ao refeitório, onde será exibido um filme documentário sobre o cometa Halley. Wesley Alves, de uma maneira bem resumida, o que foi que você entendeu com esse texto? Não leia. Diga o que foi que você entendeu. Eu entendi que ia ter um acontecimento e ele estava preparando o pessoal para que eles vivenciassem da melhor forma possível e ele ia tomar os devidos cuidados. Excelente. Foi exatamente isso. Só que o que é que aconteceu, Wesley Alves? O gerente, ele não fez a formação de comunicadores, então ele não aprendeu que em uma comunicação entre duas pessoas, ela precisa parar para ouvir. Então, o que foi que ela fez? Ela passou a mensagem para o supervisor dizendo o seguinte: por ordem do diretor-presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica, a olho nu. Se chover, por favor, reúnam os funcionários, todos com capacete de segurança, e os encaminhem ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o que acontece a cada 78 anos. Essa informação mudou ou não mudou? Mudou. Mudou um pouco. Ela ficou mais clara ou mais escura? Claro.
Ficou mais clara? Você acha que ficou mais clara? Ficou mais clara e foi mais breve. Ok. Por favor, reúna os funcionários e encaminhe no refeitório. Perfeito. Ok. Aí o supervisor ele estava apressado. E o supervisor foi e mandou dizer para o chefe de produção: a convite do nosso querido diretor, o cientista Halley, de 78 anos, a convite do nosso diretor, o cientista Halley, de 78 anos, vai aparecer nu às 17 horas no refeitório da fábrica, usando o capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o raro problema da chuva na segurança. O diretor levará a demonstração para o pátio da fábrica. Essa informação começou a ficar confusa, porque os caras não fizeram foco, eles não aprenderam que em uma conexão entre duas pessoas precisa falar e precisa alguém ouvir. O chefe de produção, ele chegou para o mestre e disse o seguinte: na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 78 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica para filmar o Halley, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre a segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. O mestre passou para os funcionários. Todo mundo nu, sem exceção, deve estar com segurança no pátio da fábrica na próxima sexta-feira, às 17 horas. Pois o senhor diretor e o senhor Halley, guitarrista famoso, estarão lá para apresentar, para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeitório de capacete. Na mesma hora, o show ocorre a cada 78 anos. Aviso geral. Na sexta-feira, o chefe da diretoria vai fazer 78 anos e liberou geral para a festa às 17 horas no refeitório. Vão estar lá, pago pelo manda-chuva, Bill Haley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar até o pátio, mesmo com a chuva. Muita confusão para uma informação só. Quando eu falo de comunicação objetiva, eu falo, gente, obviamente, de treino. Você tem uma comunicação objetiva a partir do momento que você começa a treinar essa comunicação objetiva. Eu me lembro que uma das minhas grandes felicidades quando o Twitter surgiu foi porque o Twitter só permitia colocar 150 caracteres. Então eu tinha frases muito longas para colocar em um espaço muito curto. E acabou que o Twitter ele foi exercitando a minha capacidade de falar menos, de falar com brevidade, de maneira mais objetiva. E isso melhora cada dia mais quando eu me escuto, quando eu me assisto. O Wesley Alves agora há pouco estava se assistindo. Gente, interessante, o Wesley estava se assistindo e ele estava também assistindo vocês, para ver o que foi bom e o que é ponto de melhoria de maneira geral para ele aprender. Então, eu até compartilhei isso com vocês no Foco na segunda-feira, que sempre que eu dou uma palestra, eu me gravo e depois eu me escuto, para eu saber o que eu poderia ter cortado, o que eu realmente precisaria ter falado. E aí, esse exercício ele é muito bom. Eu hoje ainda faço esse exercício com os textos que eu coloco das minhas crônicas no Instagram. O Instagram, ele permite 2.200 caracteres. Então, eu escrevo o que dá na minha cabeça, e aí quando eu coloco no Instagram, se ficar grande demais, eu acabo reduzindo para colocar somente aquilo que é necessário. O que eu quero de vocês? O exercício é esse.
Aqui foi o exemplo que eu citei no começo, eu assisti essa série, Suits, e uma das coisas que eu aprendi com essa série, Switch, é que coisas importantes podem ser resolvidas em pouco tempo. Para você ser BCG, eu quero que você faça o exercício. E aí eu não sei quem vai conseguir fazer. Os dois Wesleys, eu sei que eles estão ligados aí. Eu não sei se o Júnior ele tem papel e caneta na mão. A Síria, a Renata eu vi que estava no carro. O Iago, o Willam, a Naila. Bom, enfim, não sei. O que eu quero de vocês, gente? Essa informação, ela chegou de uma maneira errada porque ela foi mal passada. Ou seja, a pessoa não foi BCG. Existe nesse texto uma informação que é suficiente para que essa comunicação seja objetiva, para que essa comunicação seja eficaz. Então, eu quero que você escreva no papel, e aí essa parte que você participa. Eu quero que você escreva em um papel somente o que precisava ser falado. Somente o que precisava ser falado. E claro, se você quiser compartilhar, você compartilha. Eu vou sair aqui para tomar água um pouco, eu venho já. É o tempo que você escreve aí o que é que você Onde acha. pode só repetir a frase que falhou na hora que trocou do 4G pro Wi-Fi aqui em casa? Que O frase, slide, hein, Eduardo? o slide está na frase, na comunicação correta, né? Agora. O slide está na primeira comunicação, está na comunicação original. E Tá. dentro desse texto, existe somente aquilo que precisava ser falado. Eu quero que você exercite a sua capacidade de ser objetivo. Se você estivesse no lugar do diretor, o que é que você diria para o gerente passar para a equipe dele? Eu vou tomar uma água aqui e volto já já, tá? Tá. Tá difícil aí, pessoal, ou tá fácil? Tranquilo. Para mim tá tranquilo. Pronto, eu vou convidar para correr na Beira-Mar sábado, 5h27 da manhã, quem acertar exatamente o texto que era para ser dito. Rondinelli, eu não vi vantagem em correr 5h27 da manhã. Vá, que eu vou pagar a sua água de coco, tá certo? Para quem acertar. Para quem não acertar, a gente só corre, eu não pago água de coco, não.
Bora lá, gente. Alguém precisa de tempo aí? Quem quer arriscar primeiro? Só mais um minutinho para me concluir aqui. Tô só escrevendo aqui também a ideia. Tranquilo, tá certo. Qualquer dúvida, me pergunte. Eu estou aqui já, hidratei as minhas pregas vocais, eu estou aqui com vocês. Iago, aí obviamente já fez, não tem sentido fazer, né? Assim que a gente encerrar essa atividade aqui, gente, eu vou contar para vocês sobre uma reunião que eu tive hoje e como eu usei as estratégias que eu ensinei a vocês ontem para me conectar com os envolvidos na reunião. Eu já concluí aqui, tá? Pronto, Rondinelli, também já concluí. Ok, perfeito. Então vamos dar andamento aqui à atividade. Só lembrando, tá, gente? Existe uma forma correta aí, tá? Não é pegadinha. Às vezes eu falo para vocês, não tem certo nem tem errado. Mas nesse caso específico tem sim, viu? Tem uma forma correta de ser mais objetivo. Então, como o Wesley apontou aí que terminou primeiro, o Wesley Pimentel, no caso, Wesley, por favor, cara, compartilhe aí com a gente, na sua concepção, o que precisava ser dito apenas. Bom, o que precisava ser dito era que na próxima sexta-feira, às 17 horas, preciso que reúna todos os funcionários usando capacete de segurança no pátio da fábrica. E se estiver chovendo, preciso que levem-os para o refeitório, somente. Tá, eu vou te dar uma chance, certo? Eu quero que você extraia essa compreensão do texto. Se você não entendeu, eu melhoro. Eu quero que você utilize as mesmas palavras que estão no texto que você está vendo na tela. Certo, entendi. Porque você trouxe a mensagem, mas você incluiu palavras que não estão no texto. Eu acho que eu incluí também. Eu fiz o meu aqui, mas eu acho que. Peraí. Você escreveu, Renatinho? Escrevi. Pode compartilhar? Coloquei assim: próxima sexta, aproximadamente às 17 horas, os funcionários devem ir ao pátio usando capacete de segurança para ver um fenômeno do cometa Halley que ocorre a cada 78 anos. Em caso de chuva, o documentário do mesmo será exibido no refeitório. Você também incluiu palavras, Foi. certo? A ideia é você extrair do texto a objetividade da comunicação. Willam, compartilha, por favor. Pronto, Rondinelli, coloquei às 17 horas de sexta-feira todos os funcionários para o pátio da fábrica com capacete
Se estiver chovendo, todos para o refeitório. Vou ter que Rapaz, correr mais. Limpo e seco. eu vou dizer uma coisa, vocês são bons, viu, bicho? Eu vou, eu vou só repetir, Willam, você incorreu no mesmo erro do Wesley. Eu não sei se eu estou sendo claro. As informações estão corretas. Eu quero apenas que vocês aproveitem as palavras que estão no slide, sem tirar e nem colocar. Então, quais palavras você retiraria desse slide para a informação ficar mais direta? Pode falar, Willam, Certo. caso queira. Tiraria todos os funcionários e colocaria reúna os funcionários no pátio. Não, não. Eu posso dar uma sugestão para ficar mais fácil? Pode, por favor. Para o pessoal que está escrevendo, eu acho que o ideal seria realmente escrever todo o texto, do jeito Isso, que está aí, e aí remove só que você acha que não é É isso que eu necessário. estou fazendo agora. Calma que vai dar certo. Eu já exatamente. tirei o aproximadamente, porque não preciso dizer aproximadamente. Se ele tem que estar lá 17 horas, então todo mundo tem que estar lá 17 horas. Pronto, o Wesley foi mais pontual, é exatamente isso. Escreve tudo e risca o que não precisa. Vai sobrar apenas aquilo que é objetividade. Verônica, eu não consigo compartilhar o slide na live, eu não me preparei para isso. Como eu falei anteriormente, essa é uma aula que eu estou dando para os. Tá sem áudio. É porque ele está falando com o pessoal que está na live do Instagram. Copiado. Em outra live, na verdade. Não sei se é no Instagram, mas é em outra live. Pimentel, conseguiu prosperar alguma coisa aí, querido? Não é de escrever. Eu estou escrevendo tudo aqui. Meu deu certo aqui, eu acho. Quer, quer falar, Wesley? É, ó. Na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nessa área. O evento ocorre a cada 78 anos. Então, reúna os funcionários no pátio da fábrica usando capacete. Se estiver chovendo, redirecione para o refeitório. Caso eu mudei uma palavra, né? Vou ter redirecionar. Mudou uma palavra, não é a proposta. Passou perto. Terminei aqui. Não foi o que passou mais perto. Vamos lá, Willam, fale aí. Sexta-feira, às 17 horas, reúna os funcionários no pátio, usando capacete de segurança. Se estiver chovendo, todos ao refeitório. É só isso, pode repetir. Eu parei de até de escrever. O que tu disse? Vai, repete aí. Sexta-feira, às 17 horas, reúna os funcionários no pátio da empresa. Não, no pátio. Usando capacete de segurança. Se estiver chovendo, todos ao refeitório. Caramba, se garantiu, viu? Eu mudei 10 centavos. Foi o que você colocou, Renata? Na próxima sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área. Um evento que ocorre a cada 78 anos. Reúna os funcionários no pátio usando capacete. Se estiver chovendo, se dirijam ao refeitório. Mudei bem pouquinho no começo.
Mudou um pouquinho, um pouquinho. Mas o William, ó, para você ter uma ideia, pensando no contexto de tire as palavras daqui, o William foi até melhor do que eu, porque realmente ele encurtou bastante. Eu vou trazer a resposta agora para você entender, tá? As únicas coisas que eram necessárias. Na próxima sexta-feira, 17 horas, reúna os funcionários no pátio da fábrica usando capacete de segurança. Se estiver chovendo, todos deverão ir ao refeitório. Isso é ser BCG, breve, claro e generoso. Quer ver? Aproximadamente. Aproximadamente pode ser antes ou pode ser depois. O ideal é chegar às 17 horas. O Cometa Halley estará na área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Gente, não tem o menor sentido. Pare e pense. Você é um colaborador de uma empresa, o expediente está terminando na sexta-feira. Você está doido para ir para casa para curtir o seu fim de semana. Você vai se animar com a passagem do Cometa Halley. As pessoas vão dizer assim: ah, o chefe está ficando doido. Isso, eu quero. O que é que diz? Eu quero lá saber de Cometa Halley. Eu vou me embora. Então, não precisava dizer isso. Capacete de segurança, quando eu explicarei o fenômeno a eles. Não tem nada a ver explicar o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Também não tem o menor sentido. O que precisa saber é isso. Próxima sexta-feira, 17 horas, os funcionários vão para o pátio da fábrica usando capacete de segurança. Se estiver chovendo, todos deverão ir ao refeitório. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Pronto. Sim. Isso é uma comunicação BCG. Rondinelli, para que serve isso? Gente, objetividade, clareza na informação. Aí eu compartilho com vocês o que aconteceu comigo hoje pela manhã. Deixa eu tirar aqui essa partilha. Pronto, devolvendo aqui a partilha. E claro, eu fui para uma reunião, eu lembrei bastante de vocês. Por quê, Rondinelli? Hoje de manhã eu fui para uma reunião para uma empresa que queria contratar o meu serviço de palestra. E eu sou um comunicador. E qual é o objetivo da comunicação? É uma venda. O objetivo da comunicação é uma venda. E eu fui lá vender o meu serviço. Então, olha só como é que funciona isso na minha cabeça. Eu já sabia que eles queriam me contratar para dar uma palestra para os funcionários deles. Então, eu já entrei com a minha cabeça focada em quê? Escreve aí, quem souber. Em quê? Os funcionários. Nas pessoas. Então, eu coloquei a minha cabeça, muito bom, Wesley. Eu coloquei a minha cabeça nas pessoas. Eu disse a mim mesmo, eu estou entrando aqui, porque 30 funcionários dessa empresa, eles precisam encontrar uma nova possibilidade, uma nova motivação dentro desse trabalho. E claro, eu sou cristão, eu acabei orando e dizendo assim, Senhor, que as minhas palavras, elas atinjam as pessoas e não o meu objetivo de fazer essa venda. Então, depois que eu entrei, eu procurei descobrir o nome dos diretores da empresa, porque até então eu não sabia. Quem marcou comigo foi a pessoa do RH. Eu descobri o nome das pessoas. Vocês lembram que chamar pelo nome conecta as pessoas? Sim. Eu descobri o nome das pessoas. Então eu me sentei, e aí, quem fez academia de mudança se lembra que eu fiquei em posição de poder, fiquei com os braços abertos sobre a mesa, chegou o diretor, a diretora e o filho. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, eu vou olhar nos olhos de quem estiver falando. Quando a diretora falava, eu olhava nos olhos dela. Quando o diretor falava, eu olhava nos olhos. Quando o filho falava, eu olhava nos olhos. Eu fiquei olhando direto nos olhos. E eu escutando.
Por quê? Quando eu escuto com os olhos, eu falei sobre isso na formação de comunicadores, eu tenho convicção que a pessoa vai dizer aquilo que eu quero. Então eu fiquei prestando atenção. Sempre que eu queria perguntar alguma coisa, eles respondiam. Sempre que eles queriam perguntar alguma coisa, eles respondiam. E na primeira oportunidade de falar que eu tive, o que foi que eu fiz? Chamou Perguntou. pelo nome. Vocês estão bem. Perguntas. Eu fiz perguntas, eu já sabia o nome. Quando eles entraram, eu já me apresentei pelo nome. Eu fiz perguntas. E uma das perguntas que eu fiz foi: quando eu sair desse trabalho que vocês estão querendo contratar, que mensagem vocês querem ter deixado para os funcionários? Aí eles contaram a história. Eles contaram a história, eles ficaram falando, e eu fiquei ouvindo, e eu fiquei ouvindo. E sempre que eu tinha uma oportunidade, eu fazia perguntas. Perguntas para quê, Rondinelli? Para dar a oportunidade deles se explicarem. E não só isso. Eu fiz perguntas do tipo: qual o segredo do sucesso de vocês? Quando eu faço essa pergunta para o interlocutor que está querendo me contratar, o que eu estou querendo extrair dele? O que eu estou querendo fazer com que ele sinta? Eu falei isso ontem. Eu acho que é meio que o contrário de saber a dor. Porque quando a gente quer fazer a venda, a gente vai na dor e usa aquilo para vender. Então, eu acho que a pergunta do sucesso foi meio que isso, é aquele ponto forte para ser usado no caso da venda. Eu Acertei? Ou ainda, mais ou menos? eu ainda vou, Também eu eu ainda, acho que se sentir importante, fazer ele se sentir pronto, importante. pronto. Eu ainda vou chegar na dor, tá, Renatinha? Eu estou na Tá. conexão. Até a Verônica aqui na live escreveu. Eu ainda vou chegar na dor. Eu estou estabelecendo a conexão. Lembra da conexão que eu expliquei na formação de comunicadores? Primeiro é uma chave que vira na minha cabeça. Eu não estou aqui para oferecer um serviço. Eu estou aqui porque as pessoas daqui precisam do meu serviço. Eu vou me importar com as pessoas. Segundo, o nome das pessoas. Isso gera conexão. Terceiro, escutar com os olhos. Isso gera conexão. Quarto, qual o objetivo? O que é que eles querem com a minha contratação? Quinto, em vez de apresentar direto a dor, eu fiz com que eles se sentissem importantes. Porque quando eu pergunto assim, a que você atribui o sucesso da sua empresa? Obviamente, antes de dizer isso, eu validei a empresa, a estrutura, uma estrutura muito bonita, muito bem preparada. Importante, tá, gente? Isso é verdade. Honestidade acima de todas as coisas. Eu fiz com que ele se sentisse importante, porque quando ele começa a contar a história dele, e é uma história de crescimento, ele vai falar da jornada do herói. E ele começou a dizer: ah, eu comecei sozinho, aconteceu isso, eu sofri isso. E eu fui escutando. E eu escutando com os olhos. À medida que ele ia falando, eu fui descobrindo as crenças dele. Aqui já é uma estratégia da formação intencional em coaching. Eu fui descobrindo as crenças dele. E eu esperando o meu momento para quê? Para apresentar a dor. Só que ele já tinha falado da dor. A dor era que os colaboradores eram ingratos. A dor era que os colaboradores eram não comprometidos. Ele foi falando da dor deles. Teve uma hora que eu achei bem interessante, e foi aí que eu entrei. Quando ele disse assim: eu não tenho mais idade para mudar. Eu preciso contratar alguém que pratique esse trabalho de mudança aqui na empresa. Quando ele disse isso, aí eu captei. A maior dor deles é a gestão deles. E aí foi que eu comecei a falar. De tudo que eu falei, o mais importante é, quando o filho deles falou assim, precisa ver qual investimento que isso vai acontecer.
Aí ele explicou que tinha muitos equipamentos para comprar, que a empresa é uma empresa bonita, é uma empresa de sucesso, e ela precisa ter equipamentos novos, e que esse equipamento custa muito caro. Quando ele falou isso, aí eu entrei na relação valor e preço. Você está falando de preço, eu estou falando de valor. Aí eu perguntei, quanto vale para você um colaborador ser reconhecido na sua empresa, chegar aqui e trabalhar hora extra, trabalhar mais tempo do que deveria sem cobrar nada, enfim. E aí, quando eu comecei a falar dessa dor especificamente, eu acredito, não fechei o negócio, porque eu ainda vou mandar a proposta, mas eu acredito que gerou conexão com aquelas pessoas. E eu estou dizendo isso justamente porque enquanto eu estive lá, eu lembrava das nossas aulas da formação de comunicadores. Olhar, escutar, perguntar, apresentar a dor e depois falar daquilo que seria o escopo do projeto, que seria o meu objetivo e a minha conclusão. Pronto, gente. Terminei. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Na prática, uma conexão feita na prática, com uma reunião com 3 pessoas e o método BCG. Voltando para o método BCG. Ronde, como é que eu exerço isso? Treinando. Já disse e vou repetir. Grave o que você fala. Você vai descobrir o que não precisava falar. É claro que você vai gravar um vídeo na internet, é um vídeo espontâneo, você não precisa, não necessariamente escrever um roteiro, senão vai sair aquela coisa mecânica. Mas depois que você gravar, você vai ficando melhor e você vai saber exatamente o que era para falar e não falar. Para vocês que estão aqui, eu vou dar um prêmio, mas vocês vão ter que pedir. Eu considero um prêmio, tá, gente? Com todo respeito, eu considero um prêmio. Quando eu digo para você que você tem que ser um buscador, para você saber usar uma técnica 3M, para você fazer um storytelling, para você conseguir falar alguma coisa em qualquer lugar, você precisa aprender a contar histórias. No ano de 2021, eu criei um canal no Telegram, eu falei isso para vocês, onde eu contava histórias todos os dias. Então, excepcionalmente para vocês que estão aqui, se vocês quiserem acessar esse Telegram, ele é desativado, ok? Não, eu não uso mais esse grupo no Telegram, esse canal, só que todas as histórias estão lá. À medida que você ouvir as minhas histórias, você vai perceber o que é ser um buscador e o que é ser um contador, uma contadora de histórias. Então, se você está aqui e quer ter acesso a esse conteúdo, claro, completamente de graça, é só você dizer para mim, Rondinelli, me manda aí o link do canal que eu quero escutar. O Telegram ele é maravilhoso porque se você estiver dentro do carro, por exemplo, ou se você estiver trabalhando, você clica em um áudio lá em cima e ele vai colocar todos os áudios e todos os vídeos bolinha em sequência. Então, se você quiser, só me solicita aí que eu te mando. Se você estiver vendo essa live aqui e quiser também o acesso a esse canal no Telegram para você entender um pouco como eu contava histórias, para você aprender a contar a sua história também, é só você me solicitar. Pessoal, valeu a pena estar aqui essa noite? Foi útil essa aula? Uma aula Pois sim, breve? eu já quero, viu? Me mande. Pois me peça, tá? Uma aula breve, para não tomar muito tempo de vocês. Uma aula aí de 50 minutos. Mário, obrigado pelo coração. E eu desejo a vocês uma boa noite. Em breve, eu volto dentro da nossa lista de transmissão dessa turma com algumas novidades sobre a habilidade de se conectar com as pessoas. Eu desejo a vocês uma boa noite, uma excelente semana. E se alguma coisa que eu falei aqui faz sentido para você, é isso, faz isso. Valeu. Seja intencional, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau, valeu. E sábado Valeu, vamos para Rondinelli. Beira-Mar Tchau, correr. Sábado vamos para Beira-Mar correr, é de verdade, viu? A gente tchau. corre 5h27 e depois a gente salga o nosso corpo no Oceano Atlântico. Atolar, Essa aí Sábado, vocês eu, vão beijo. ver. sábado eu vou botar 300 visitas para dentro. Ô, Renatinha, eu te abençoe em nome de Jesus.
Valeu, Amém. gente. Obrigado por vocês estarem Valeu. aqui. E quem não fez o vídeo Valeu. ainda, faça e me mande pelo WhatsApp. Vou fazer sim. Tchau, tchau. Valeu, Rovinelli. Valeu, turma. Valeu, obrigado, gente. Parabéns.